No vídeo anterior eu disse que traria mais um outro filósofo para a gente discutir esse conceito de estado suicida. Esse filósofo é Michel Foucault. O conceito que Michel Foucault mobiliza para entender a questão do estado suicida é o conceito de biopoder. E o que seria biopoder? O biopoder seria um mecanismo de exercício do poder político do Estado moderno, surgido mais ou menos ali no século XIX. Trata-se do poder sobre a vida, do poder sobre os seres humanos enquanto unidade biológica, enquanto seres vivos. Ele diz que é uma espécie de estatização do biológico ou uma tendência para isso. Para a gente entender o funcionamento do biopoder, eu acho que é interessante a gente primeiro saber qual que seria o poder anterior a esse biopoder. E o poder que existia antes desse é o chamado poder do soberano. Era um poder sobre a vida e a morte dos seus súditos. Ele tinha o direito até mesmo de matar um de seus súditos. Foucault vai descrever esse poder como o poder de fazer morrer e deixar viver. Seria, obviamente, o poder aí de um rei, de um príncipe, um sistema aí como o antigo regime, antes do surgimento do Estado moderno, capitalista, burocratizado. É preciso deixar claro que, nesse caso aqui desse poder soberano, o súdito, ele só tinha a vida, ele só continuava vivo se o soberano deixasse, se o soberano quisesse, já que tanto os súditos como as terras e todas as propriedades eram consideradas do rei. Essa noção ela vai mudar a partir ali do século XVIII, século XIX. E não é que aquele antigo poder de matar ele deixa de existir. É que agora ele vai ser completado por um outro, o chamado biopoder. A novidade agora é que o direito político de soberania trata-se de fazer viver e deixar morrer. Ou seja, o contrário, portanto, do poder soberano, que era fazer morrer e deixar viver. Mas o que interessa a Foucault aqui não é exatamente a passagem de um sistema centralizado em um rei, ou seja, de uma monarquia, para um sistema com um poder, digamos assim, despersonalizado, que é o caso da república representativa que a gente tem hoje em dia. O filósofo está muito mais interessado nos mecanismos, nas técnicas e nas tecnologias de poder, para fazer governar toda uma sociedade. Enquanto no século XVII a gente tem o aparecimento de técnicas disciplinares de trabalho sobre os corpos individuais, já no século XIX aparece uma outra tecnologia, não disciplinar, que se dirige especificamente à vida, ao nascimento, à morte, à doença, à reprodução, etc. E ela vai ser uma forma de governar a multiplicidade dos seres humanos para transformá-los em corpos dóceis e úteis. Essa nova técnica de poder, biopolítica, tem como objetivo fazer as pessoas viverem cada vez mais. Obviamente, as pessoas passam a ser entendidas como motores de uma produção econômica, etc. A partir de então temos aí toda uma espécie de controle sanitário, uma época de higienização, um controle das endemias, um controle sobre as doenças, sempre com este intuito de fazer as pessoas viverem mais e poderem funcionar de uma maneira que o sistema econômico as encaixe como motores. E já então que esse mecanismo de poder pretende fazer com que as pessoas vivam cada vez mais, agora como exercer a função da morte? Essa morte que antes havia muitas vezes através da espada de um carrasco amando as ordens de um determinado rei, de um determinado príncipe. E aí que o Foucault dá uma resposta surpreendente. É o racismo. É isso mesmo que você ouviu. O racismo ele é introduzido como mecanismo fundamental do exercício do poder nos estados modernos, operando um corte entre aqueles que devem viver e aqueles que devem morrer. Mas cuidado aqui, racismo na filosofia de Foucault, nessa passagem pelo menos, ela não aponta necessária e exclusivamente
para negros, nem para judeus, nem para nenhuma etnia em específico. O racismo não tem exatamente o mesmo significado que nós usamos no cotidiano. Ele funciona aqui como um operador. Ele é usado pelo Estado para fazer uma espécie de separação no domínio da vida, estabelecendo uma hierarquia, uma qualificação entre bons e ruins, superiores e inferiores. Uma maneira, em última instância, de desmerecer determinados grupos. E qual seria o critério para fazer essa divisão de quem deve viver e de quem deve morrer? Bom, esse mecanismo do poder, ele é flexível. Mas lembra lá que eu falei que a função do biopoder era produzir corpos dóceis e úteis? Então, as pessoas consideradas inúteis e rebeldes vão ser, portanto, aquelas que podem morrer, ou seja, que devem morrer. Um exemplo que temos no Brasil atual, em tempos de pandemia, é o caso dos idosos. Os idosos são vistos por alguns governantes, por alguns empresários, como inúteis para a economia. Quer dizer, além dos fracos e inferiores, que seriam as pessoas não idosas, mas que possuem algum tipo de enfermidade, como se tem dito, comorbidades. Ou seja, pessoas que estão no grupo de risco. Esses seriam, então, os inúteis que devem perecer. Segundo Foucault, esse biopoder faz funcionar também uma relação típica de uma guerra, que é o seguinte: se você quer viver, então alguém precisa morrer. Se você quer viver, o outro precisa morrer. Porém, ela vem de uma maneira nova, de uma maneira um pouco diferente, porque ela assume uma relação biológica. Quanto mais os inferiores desaparecerem, viverei, serei mais forte e poderei me proliferar. A morte do outro é o que torna a minha vida sadia, mais pura nesse sistema de pensamento. É como se houvesse uma mensagem inaudita nas palavras, nos discursos dos grandes empresários no Brasil, quando eles dizem algumas frases a respeito das vidas em relação à economia. É mais ou menos assim: se não fossem esses velhos, a nossa economia não iria quebrar, a gente não ia passar por uma grande depressão, então que morram. Tirar a vida só é admissível nesse sistema de biopoder se ela traz consigo uma eliminação do perigo biológico para o grupo e, ao mesmo tempo, o fortalecimento desse grupo ou da própria espécie ou da raça. E por tirar a vida aqui, o filósofo não está querendo dizer expressamente, de maneira direta, assassinar, mas há outras formas de tirar a vida, como, por exemplo, expor determinadas pessoas ao perigo da morte, aceitar multiplicar alguns riscos de morte e por aí vai. E então temos o vínculo entre uma teoria evolutiva, uma espécie de darwinismo social e o discurso do poder. Os fracos vão perecer. Morreu, mas já tinha doença. Morreu, mas ele era velho. Mais cedo ou mais tarde ele ia morrer mesmo. O professor e filósofo Moisés Pinto Neto já chegou a fazer uma síntese recentemente relacionando o bolsonarismo sob uma perspectiva do darwinismo social. Essa síntese pode ser resumida mais ou menos assim: a realidade da vida é dura e cruel, e isso é construtivo. Todos nós somos maus por natureza e egoístas. O mais forte vai sobreviver. E a solidariedade é uma falsidade interesseira. Todo mundo está lutando pelo seu. E quem disser o contrário disso, exigir uma solidariedade coletiva ou que o Estado cumpra a função de proteger os mais frágeis, está sendo, na verdade, um hipócrita. Ou então ele é um invejoso, quer que distribui riquezas que não é dele. Por isso ele deve ser desmascarado. Essa seria a síntese do bolsonarismo sob o darwinismo social. Interessante é que para Foucault, os estados mais assassinos são os mais racistas. E a gente tem aqui um exemplo maior de todos eles, que é o estado nazista, o fascismo alemão. O nazismo na Alemanha trata-se do desenvolvimento dos novos mecanismos de poder até a sua convulsão. O Estado nazista, ele se alimenta do próprio caos, que ele mesmo provoca. A guerra no nazismo não será um meio para atingir determinados fins, mas ela tem um fim em si mesmo. Foucault vai dizer
que não é a destruição das outras raças o maior projeto, o projeto último do nazismo. Esse é uma das faces do projeto. A outra face do projeto era expor a sua própria população ao perigo absoluto da morte. Em uma das aulas do Foucault, em 1976, reunidas posteriormente no livro Em Defesa da Sociedade, ele diz o seguinte sobre o nazismo. Vou ler para vocês. É preciso que se chegue a um ponto tal que a população inteira seja exposta à morte. Apenas essa exposição universal de toda a população à morte poderá efetivamente constituí-la como raça superior e regenerá-la definitivamente perante as raças que tiverem sido totalmente exterminadas ou que serão definitivamente sujeitadas. Ou seja, é uma sociedade que generalizou ao mesmo tempo esses dois mecanismos de poder, o biopoder e o poder soberano de matar, direito de matar e exposição à morte. Abre aspas. Temos um Estado absolutamente racista, absolutamente assassino e absolutamente suicida. Fecha aspas. Palavras de Foucault. Dois eventos sintetizam esse estado de coisas. O primeiro deles é o Holocausto, o extermínio de 6 milhões de judeus nas câmaras de gás. Os judeus representariam aqui todas as raças inferiores. Seria uma representação dos fracos. E também o Telegrama 71, que é o telegrama onde Adolf Hitler, em abril de 1945, quase no final da guerra, ordena os soldados do próprio exército a destruir as condições de existência, as condições aí que poderiam tornar possível a vida dos alemães e expô-los, o próprio povo, ao perigo absoluto da morte. E no final Foucault avisa, era isso a que levava esse mecanismo de poder inscrito no funcionamento do Estado moderno. Embora somente o Estado nazista tenha levado até o limite esse jogo, ele estaria inscrito no funcionamento de todo o Estado. É isso, minha gente. Vou deixar as referências das obras citadas, tanto nesse vídeo como no anterior. Link também para as matérias, para as notícias. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, que assim você ajuda o canal a crescer e a gente espalhar conhecimento, filosofia e ciência aqui no YouTube. Valeu demais, até a próxima!